Olá, olá ciclista, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Segredos do Ciclismo. O meu nome é Tiago Torres e, antes de tudo, deixa-me dar-te boas entradas no ano 2017 e espero sinceramente que este seja um ano de afirmação e que tu consigas atingir os teus objetivos. O tema deste vídeo é os 10 mandamentos para treinar em segurança na estrada. E claro, quando eu digo os 10 mandamentos, não quer dizer que eu seja o Deus do ciclismo, nada disso. Simplesmente eu queria trazer um título que realmente fosse chamativo e que pusesse as pessoas a pensar um pouco sobre este tema. Bom, a verdade é que, e contra mim falo, os ciclistas acham que têm muitos direitos no que toca a partilhar a estrada com os automóveis, né? Isso é uma coisa que... Bom, a comunidade ciclista tem um pouco esse hábito, um mau hábito, de achar que só tem direitos na estrada. E, na verdade, muitas das vezes as situações acontecem porque os ciclistas são um pouco desleixados em relação a algumas questões básicas de segurança que poderiam perfeitamente ser evitadas se houvesse uma coisa essencial chamada bom senso. Okay? E o bom senso rege tudo, e assim como automobilistas também por vezes cometem alguns excessos, os ciclistas também cometem muitos excessos na estrada, e este vídeo tem como objetivo sensibilizar os ciclistas. Ok? Este vídeo é voltado para os ciclistas. Então, vamos lá. Mandamento número 1. Nunca ultrapassar pela direita. Este é um erro muito básico que eu vejo muitos ciclistas a cometer. Pelo amor de Deus, nunca ultrapassem pela direita. Vou-vos explicar porquê. Eu, quando comecei a competir, portanto, e consequentemente a treinar muito na estrada, eu não tinha carta de condução porque eu era menor de idade. E nessas situações nós não temos muito bem a noção de como é conduzir um carro, né? E quem está a conduzir um carro olha muito mais frequentemente pelo retrovisor, pelo vidro de trás, e pelo espelho do lado esquerdo. Portanto, que são normalmente as duas situações mais frequentes em que o automobilista olha para ver como está a situação atrás de si. E em casos muito, muito específicos, como por exemplo estacionar ou, enfim, noutra situação, é que olha para o espelho do lado direito. Acontece muito que... Peço desculpa, estou aqui um pouco doente. Acontece muito que nós, quando ultrapassamos pela direita, corremos o risco de esse automóvel virar na próxima à direita, ou então o que é que pode acontecer também? Pode acontecer com muita frequência haver algum obstáculo à esquerda e o carro tem que obrigatoriamente se desviar, e ele nunca se vai desviar, logicamente, para a esquerda, vai se desviar sempre para a direita, e para a direita é onde está o ciclista. Então, nunca ultrapassem pela direita. Sempre que perceberem que vão numa velocidade maior e que é possível ultrapassar, façam-no sempre pela esquerda, porque quando o carro vai virar à esquerda, ele sinaliza sempre a manobra com o pisca, então nós já sabemos que ele vai virar à esquerda e temos um pouco de cuidado, e nessa situação, apenas nessa, é que podemos ultrapassar pela direita. Então, nunca ultrapassar pela direita, a não ser que ele esteja a sinalizar uma viragem à esquerda, e mesmo assim temos de ter cuidado para ver se não vem outro carro no sentido inverso e que vai virar para aquele lado, ok? Tenham muito cuidado com isso. O segundo mandamento é não andar demasiado junto à berma, ok? E vou explicar porquê. Quando nós andamos muito junto à berma, podemos correr o risco de, num entroncamento, haver um carro que, por ter pouca visibilidade para perceber se pode passar ou não para virar, ele pode meter à frente do carro um pouco mais adiante. Então nós temos que ter cuidado para não irmos demasiado na parte direita da estrada, ao ponto de irmos quase no fim da faixa, né? Para que, caso haja um cruzamento ou caso haja um entroncamento, não corremos o risco de o carro não nos conseguir ver e, por consequência, logicamente, termos um acidente e batermos nesse mesmo carro. Então, é muito importante que vocês se preocupem em andar
dentro da faixa de rodagem, ok? Tentem não andar junto à valeta, como se costuma dizer, ali naquela faixa onde tem a linha e a parte da valeta. Então procurem andar sempre um pouco mais junto à esquerda, perdão, um pouco mais dentro da faixa de rodagem em si, para que os próprios carros, quando forem ultrapassar, tenham que fazer uma ultrapassagem com segurança. Porque se vocês andam muito à direita, pode acontecer o mesmo que eu falei anteriormente. Ou seja, como eu vou muito à direita, quando há uma situação em que o carro que nos vai ultrapassar tem um obstáculo qualquer, por exemplo, um buraco na estrada, e tem que se desviar desse buraco, ele vai obviamente, dar-vos logo um toque e vocês podem cair. Então, nesse caso, é importante vocês estejam um pouco também mais para a esquerda para salvaguardar a vossa posição e para que o carro, quando for ultrapassar, não faça uma tangente e procure dar mais espaço para ultrapassar, ok? Isso é muito importante. O mandamento número 3 é sinalizar todas as viragens. Pelo amor de Deus, sinalizem todas as viragens. Eu vejo muita gente a virar às 3 pancadas e tenham em consideração isto. Eu hoje, por exemplo, sou condutor, né? E enquanto condutor, eu não adivinho se o ciclista vai virar naquele cruzamento à esquerda ou vai virar à direita, a não ser que ele faça uma sinalética com o braço, ou seja, sinal para ali se eu vou virar para ali, sinal para ali se eu vou virar para ali. Então é importante que eu sinalize para que os automóveis que estão à frente e que estão atrás saibam que eu quero mudar de direção, seja para num cruzamento eu mudar a minha direção, ou seja, por exemplo, numa estrada com várias faixas no mesmo sentido, eu querer ir para a faixa mais à esquerda ou para a faixa mais à direita. Ok? Então isso é muito importante porque se vocês não sinalizarem, os carros vão-vos ultrapassar. Por exemplo, imaginem que querem virar à esquerda. Vocês não sinalizaram essa marcha. Então vocês começam a abrandar, o carro percebe que vocês abrandaram e vai-vos ultrapassar pela esquerda e vocês vão querer fazer a viragem e vão bater no carro. Bom, o mandamento número 4 é parar sempre nos semáforos. O que é que acontece? Muitos ciclistas não gostam de parar nos semáforos. Porquê? Porque em muitas situações têm que fazer, por exemplo, uma série, têm que fazer um determinado treino específico em que têm que manter uma velocidade muito alta durante muito tempo e não devem parar, e o semáforo vai, de certa forma, atrapalhar isso e obrigá-lo a parar ou a ter que abrandar. Eu, quando corria, tinha muito esse vício de chegar a um semáforo, abrandar, ver se podia passar, olhar para um lado e para o outro e avançar se não viesse ninguém, mesmo que o semáforo estivesse vermelho. Hoje em dia, uma vez que também já conduzo, já são muito poucas as situações em que faço isso. Na maioria das situações paro, inclusive, e ainda tenho um pouco esse vício que, às vezes, se, por exemplo, vir que é um cruzamento que está completamente vazio e que não está ninguém, às vezes ainda cometo essa infração e é uma coisa que, infelizmente, muitos outros ciclistas também trazem esse vício de trás e contra mim falo, ok? Faço aqui um meia-culpa, porque é um vício que nós aos poucos temos que ir começando a tirar, ok? E remover esse vício e começar a parar sempre nos semáforos. O que é que acontece? Nesse caso em que nós queremos fazer treinos específicos, temos que procurar zonas com poucos semáforos, ou então procurar fazer as séries em zonas que dê tempo para não termos que parar nos semáforos. Então, os semáforos, parar sempre nos semáforos é a regra, ok? É um mandamento essencial, primordial, e sei que ciclistas mais antigos têm mais dificuldade em começar aos poucos a habituar-se a fazer isso, mas é uma coisa que se devem habituar. Eu próprio estou a conseguir adaptar-me a isso, que é a regra que deveria ser sempre, e portanto, se nós nos habituarmos desde cedo, nada de mal à partida nos acontecerá em termos de segurança, ok? O mandamento número 5 é não congestionar demasiado o trânsito. E este é um ponto muito sensível porque muitos ciclistas acham que por poderem andar ou por poderem circular a par, podem, com isso, congestionar o trânsito. Isso é falso, ok? Nós podemos andar a par desde que
não congestionemos demasiado o trânsito. O que é que acontece? É mais seguro para o ciclista e para o automobilista que os ciclistas, principalmente em grupo, andem a par. Porquê? Porque isso diminui a distância que ele tem que ultrapassar. Se eu tiver que ultrapassar um carro ligeiro, é mais fácil do que se eu tiver que ultrapassar um carro pesado que tem uma distância maior. Então, quando nós vamos 1 a 1, é mais difícil de ultrapassar. Quando vamos 2 a 2, é mais seguro ultrapassar. Mas o que é que acontece? Por essa ser uma situação mais segura para os ciclistas e por os ciclistas terem um pouco esse direito de fazer isso não significa que, por fazerem isso, tenham uma fila enorme de carros atrás, ok? Então, vocês ciclistas que andam em grupo devem ter essa preocupação de vez em quando, olhar para trás e perceber como está a fila de trânsito. Se eu realmente estou a andar a par, mas atrás de mim tem uma fila de 6, 7, 8, 10 carros, é importante vocês desmobilizem, andem 1 a 1 e facilitem a passagem dos carros, ok? Porque nós temos que não perturbar o andamento dos outros, ok? Por muitos direitos que nós possamos ter, nós não temos o direito de perturbar o trânsito a esse nível. Então é importante que vocês desmobilizem o grupo, que fiquem 1 a 1, deixem passar os carros de forma a que seja seguro depois voltar novamente para uma formação ordenada 2 a 2. O mandamento número 6 é ajudar os automobilistas a ultrapassar sempre que possível. Isto é uma coisa que poucos ciclistas têm sensibilidade para isso. O que é que acontece? Eu, enquanto condutor, quando vou atrás de um ciclista ou de um grupo de ciclistas e quero ultrapassar, eu por vezes tenho dificuldade em perceber se tenho possibilidade de ultrapassar naquele momento ou não, ok? E isso acontece muitas vezes porque o condutor perde visibilidade e não consegue perceber se tem espaço suficiente para ultrapassar ou se não tem espaço suficiente para ultrapassar. E o ciclista que vai na frente, como tem uma visão mais ampla, primeiro porque não tem o chassi do carro que impossibilita um pouco a visão, né? Ou seja, o ciclista tem uma visão direta e digamos, um ângulo de visão maior e consegue perceber melhor se o carro tem condições para ultrapassar ou não. Então, nós não podemos só também exigir as coisas para nós, temos que também facilitar as coisas para os condutores. E numa situação em que nós vemos que o carro que está atrás não está a ultrapassar porque sente-se inseguro para passar naquele momento, se nós, enquanto ciclistas, estamos na frente, não é? Percebemos que ele tem espaço para ultrapassar em segurança, nós damos um sinalzinho assim, com a mão, como ok, pode ultrapassar e ele vai passar. Normalmente as pessoas procuram, seguem esses conselhos, nós dizemos assim, ultrapasse, e eles, a maioria das pessoas entende e, portanto, acaba por ultrapassar em segurança, ok? Claro que façam isso quando tiverem a certeza que é seguro ultrapassar. Não vão dar essa sinalética quando não é seguro fazer a ultrapassagem, porque senão correm o risco de causar um acidente e isso não é, obviamente, muito agradável. Então, facilitem também a ultrapassagem aos condutores para que seja mais fácil a convivência entre ciclistas e automóveis. O mandamento número 7 tem a ver com pedaladas à noite. Pelo amor de Deus, usem sempre sinalização luminosa, não é? Usem sempre luz no capacete, luz por baixo do selim. Se possível, se conseguirem utilizar outro tipo de bandas refletoras no equipamento, usem também. Então, facilitem a visão a quem vai de carro, ok? Quem vai de carro tem que vos conseguir ver a 50 metros de distância, ou até mais, às vezes até 100 metros de distância tem que vos conseguir ver para perceber que vocês estão ali e que são um obstáculo, ok? É muito importante isso. Eu já tive um acidente à noite, por pedalar à noite, e acreditem, é horrível porque nós não vemos grande coisa, o carro também não vê grande coisa e acaba por ser uma situação constrangedora. Poderia perfeitamente ter sido evitável aquela situação. Eu saí de dia, demorei muito tempo, quando vim embora já era de noite, não tinha iluminação e foi uma situação que felizmente não teve danos de maior, tive apenas uns arranhões, mas podia ter terminado ali aquela época. Isso foi na altura da pré-época, em dezembro, então
Foi numa altura, foi até num entroncamento, eu ia também muito encostado à direita, o carro não me viu, pôs um bocadinho à frente e foi suficiente para eu bater e inclusive parti a bicicleta. Então é importante que vocês tenham em consideração que a iluminação é muito importante e é um caso muito sério. Deixem a iluminação na bicicleta mesmo quando vão treinar de dia, ok? Principalmente quem vai treinar à tarde, ao fim do dia. Porque pode haver uma situação em que vocês vêm embora já da noite e têm que ter a sinalização apta, com bateria, de preferência, para a poderem utilizar, ok? É muito importante isso, então não facilitem na questão da iluminação para que os carros consigam ver e consigam ultrapassar em segurança. O mandamento número 8 é um que, infelizmente, vejo ainda ciclistas a falhar muito nesse sentido. Sabem que, para um condutor, o momento em que está a conduzir é um dos momentos mais estressantes do dia. Para uma pessoa normal que conduz, a condução é um dos momentos mais estressantes do dia. E é um dos momentos em que, mais facilmente, uma pessoa que até aparentemente é calma, lhe salta a tampa e rapidamente explode emocionalmente. E é muito frequente ouvirmos buzinadelas, ouvirmos insultos, uns fundamentados por nós, obviamente, estarmos a perturbar, outros que não são fundamentados e a pessoa simplesmente está a ser um pouco indelicada. Mas nós, enquanto ciclistas, não podemos nunca insultar de volta ou sempre que alguém nos buzina, não é? Ou sempre que alguém nos insulta. É importante manter a calma, continuar na nossa marcha normal, fazer de conta que não ouvimos, ou então levantar o braço e pedir desculpa como quem tem razão, não volta a acontecer, ok? Mesmo que a pessoa não tenha razão, ok? Porquê? Porque já me aconteceu em situações de treino de grupo, haver alguém no grupo que começa logo a insultar e és o filho desta, filho daquela e não sei o quê, e a pessoa à frente para o carro, sai, né? E temos um problema, temos o caldo entornado. Há pessoas que não lidam muito bem com insultos, principalmente no calor de uma situação estressante como é a condução, e então é importante mantermos a calma, mantermos o discernimento, pensarmos que numa situação de carro, ciclista, o elo mais fraco é sempre o ciclista, e mesmo que a pessoa que apitou ou que insultou não tenha razão, nós devemos, das duas uma, ou ignorar ou pedir desculpa, mesmo que a pessoa não tenha razão, pedir desculpa, está tudo bem e continuamos, ok? Nunca insultar de volta alguém que nos buzina. Se a pessoa está a buzinar, é porque provavelmente nós poderemos estar ali a obstruir alguma coisa, ok? Se a pessoa está há muito tempo atrás de nós e de repente começa a buzinar, se ela está há 5 minutos atrás de nós e buzina, é sinal que provavelmente naqueles 5 minutos nós já devíamos ter facilitado a passagem para que ela pudesse passar e ela não conseguiu fazê-lo. Então, muitas das situações também que ocorrem são chatas e podem ser evitadas, e quando existe essa situação, pelo amor de Deus, vocês devem facilitar ou ignorar ou então pedir desculpa, mesmo que a pessoa tenha culpa, mas não interessa. Nós somos o elo mais fraco, então está tudo bem, se nós seguimos a nossa e pronto, respeito acima de tudo. O mandamento número 9 é adquirir um seguro de acidentes pessoais e responsabilidade civil. Isso mesmo que tu ouviste. É uma das coisas que nós temos de começar, enquanto ciclistas, a colocar em prática. Adquirir um seguro, não só um seguro de acidentes pessoais, para o caso de termos algum acidente, algum dano físico. Nesse caso, por exemplo, aqui em Portugal, quem usar a licença da Federação Portuguesa de Ciclismo tem um seguro de acidentes pessoais. Portanto, qualquer tipo de problema físico que tenha, alguma lesão, alguma situação, enfim, de saúde, está coberta, ok? O seguro tem essa cobertura. No entanto, eu não tenho a certeza se o seguro da Federação cobre essas questões. Então é importante que vocês tenham a certeza que o seguro que vocês vão fazer cobre despesas nos veículos, cobre algum tipo de despesa, inclusive na própria bicicleta. Então tenham a certeza que existe
que adquirem uma apólice desse género. Hoje em dia é importante que vocês façam um seguro e depois, lógico, depois existem N coberturas diferentes e depois fica ao vosso critério. Mas é importante vocês criem um seguro para vocês, para que também estejam salvaguardados e não se coloquem em problemas no futuro, porque se vocês tiverem um acidente, as coisas podem se complicar se vocês não tiverem o seguro, ok? E por fim, chegamos ao último mandamento. Já está mesmo a chegar ao fim. O vídeo já está a ficar muito longo, mas eu tenho a certeza que é muito importante e é útil. O 10º mandamento é fazer aulas de código da estrada, ok? Principalmente aqueles ciclistas que são mais novos e não têm carta de condução, ok? Para quem já tem carta de condução e já conduz, obviamente não tem tanto essa necessidade porque já aprendeu, ou pelo menos deduz-se que já aprendeu e já tem esses conhecimentos, então já sabe as sinalizações, já sabe como se comportar no trânsito. No entanto, ciclistas mais novos não têm muito essa preocupação, acham que podem fazer o que querem e lhe apetece e depois acontece um acidente e acham que a culpa não é deles, quando na verdade o Código da Estrada diz que quem infringiu as regras foi o ciclista. Então é importante, se tu és um ciclista que não tem carta de condução, é importante que treines aulas de código. Existem, por exemplo, vários questionários online. Hoje em dia, pesquisas aulas de código online grátis. Existem já vários sites que fazem isso, que criam até testes para os exames de código. Então já existem muitos lugares onde vocês podem aprender as regras de código da estrada, ok? Inclusive, se vocês estão perto dos 17, 18 anos, podem também fazer o código, digamos, numa escola de condução própria, para depois também tirarem a carta de condução. Isso faz muito sentido para quem treina na estrada e, portanto, é importante que vocês tenham em consideração as regras de trânsito e saibam que muitas vezes vocês estão a infringir certas regras. Algumas, por exemplo, na altura que eu competia, eu não tinha noção que estava a infringir e agora, enquanto condutor, percebo que eu cometia muitos erros em termos de código da estrada e achava que tinha razão, ok? Então, não partam do princípio que têm razão, principalmente os que não têm carta de condução e não estão habituados ao Código da Estrada. Leiam o Código da Estrada, vejam vídeos sobre o Código da Estrada, façam testes do Código da Estrada para perceberem se entendem as regras ou não e vão aos poucos começar a melhorar e a entender que vocês têm que respeitar as regras do código e certamente muitos acidentes vão ser evitados, ok? Pronto, pessoal, peço desculpa por este vídeo estar muito longo, mas eu acho que é muito importante criar um vídeo assim, criar algo que ajude as pessoas a respeitar não só a sua própria integridade física, mas também respeitar a partilha da via pública com os automóveis. Nós sabemos que, enfim, há pessoas para tudo, há ciclistas que não se comportam bem, há automobilistas que não se comportam bem, há pessoas que não respeitam ciclistas, também é verdade, mas tem que partir de nós fazer as coisas bem feitas e nós, para exigirmos respeito, temos que nos dar ao respeito e respeitar, acima de tudo isso. Então, vocês devem cumprir estes 10 mandamentos. Lógico, como eu disse no início, eu não sou Deus, isto não é coisas sagradas, divinas, mas são coisas importantes que eu acho que realmente vão fazer a diferença nos vossos treinos para que tenham mais segurança na altura de treinar. Se houver alguma questão que eu não abordei aqui, que seja importante, deixa nos comentários, certamente vai gerar discussão aqui. O objetivo deste vídeo é realmente falar com os ciclistas e posso eventualmente no futuro fazer um vídeo para quem conduz automóveis. Não sei se vai ter a mesma repercussão, mas pronto, pode ser que um dia possa fazer também. Se queres receber mais dicas do Segredos do Ciclismo, alguns aqui tem um link, segredosdociclismo.com, onde te podes inscrever para receber mais conteúdos por e-mail todas as semanas, ok? E se queres te inscrever aqui no canal do YouTube, alguns aqui no vídeo tem um botão que diz inscrever, vai lá, clique para te inscreveres no canal do YouTube. Então é isso, um grande abraço e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau!